Boa noite a todos os irmãos. Boa noite. Mais uma vez, é uma grande satisfação estar novamente aqui para ministrar a palavra do Senhor. Bom, hoje nós vamos começar nosso culto lendo o que está em Hebreus 3:12. E nós vamos falar um pouco sobre o tema da incredulidade. Né? Eu gosto muito da fé, mas hoje a gente vai estudar um pouco sobre a incredulidade. É o oposto dela. Né? Então, a fé, nós somos amigos de Deus, nós cremos e confiamos em Deus. E a incredulidade se afasta de Deus. Vamos ler o que está escrito em Hebreus 3:12. Acautelai-vos, irmãos, para que nunca haja em qualquer um de vós um coração mau e incrédulo para se apartar do Deus vivo. Né? Eu sempre digo, e a Bíblia também diz, que o crescimento da fé é de glória em glória e de fé em fé. É um pouco aqui, um pouco ali. E é uma escada, é um progresso. É algo que deve ter continuidade, deve ter sequência. Então a gente conhece uma experiência ali com Jesus, né? O pastor Cubaldo passou no culto da mortalidade da alma, quando ele chega para Tomé e diz, né? Porque Tomé estava incrédulo, e diz para Tomé: você não acreditou? Toca no meu corpo então. Se você não acredita, toca no meu corpo. Veja por você mesmo. E então Jesus diz uma bem-aventurança logo a seguir, né? Bem-aventurados que não viram e criam. No céu vai entrar pessoas com pouca fé, como Tomé, mas incrédulos não. Ter pouca fé não é errado, porque quando nós começamos nossa caminhada, nós temos pouca fé. Os irmãos já estudaram e já leram sobre a história de Jesus aqui na Terra? Todos já leram? Todos conhecem? Não? Bom, teve algumas histórias em que Jesus diz: eu nunca achei tamanha fé em Israel. Em outras histórias ele diz: ó geração incrédula, ó geração adúltera. Mas nós vemos muitas vezes a incredulidade ali na passagem de Jesus por Israel. São poucas as experiências ou as histórias que a gente vê que Jesus, ou que ficou relatado, né, que Jesus viu e se maravilhou. Deus se alegra disso. Mas foram poucas histórias. Mas Deus se alegra. Nessas histórias, quando as pessoas transbordaram de fé, Deus não se apartou delas. O milagre veio. E ele ainda pega e relata aos outros que se diziam guardadores dos mandamentos. Um era romano, né? A outra era aquela mulher da história dos cachorrinhos, também não era israelita, né? Sírio-fenícia. Então a gente vê que aqueles que se diziam guardadores não transbordaram a fé em Jesus. Não transbordaram. Vamos ler mais um texto que todos já bem conhecem, está em Hebreus ainda. Hebreus 11:6. Diz o seguinte: porém sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus acredite que ele existe e que é galardoador daqueles que diligentemente o buscam. Então sem fé é impossível. É impossível agradar a Deus. Porque como eu já passei o culto e estudo, fé é ser amigo de Deus, é se aproximar a Ele, ter uma comunhão com Ele. Sem isso, não tem o agrado dele. Não tem comunhão, não tem nem como saber o que Ele gosta, o que Ele nos pede. O que Ele gosta e o que Ele nos pede está na Bíblia. Mas se a gente não acredita nele, a gente não vai ler a Bíblia. E mesmo que a gente leia a Bíblia, se não tiver a fé, de nada vale. Eu pergunto, os ateus têm fé? Tem fé, não é Deus, né? Exatamente. Tem fé. A questão é que a fé que a Bíblia nos fala, nos relata, é a fé em Cristo Jesus. Fé, o que é fé? É uma crença, não é? É a gente acreditar em algo. Então, sim, os ateus têm fé. Porque eles acreditam. E nós? Né? E nós? No que nós temos fé? Ou no que nós estamos acreditando? As bênçãos estão vindo?
Nossa vida, como eu disse no começo do culto, está evoluindo? Está. Estamos tendo uma comunhão com Deus a cada dia? Nosso laço de relacionamento com Ele está se estreitando? Romanos 5:1, a gente já bem sabe, né? Um texto bem conhecido: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus. Então é por Cristo. Tudo por Ele e para Ele. Não é? Agora, a incredulidade, a gente vê, né? Qual foi um ponto bem marcante na história de Israel, que a incredulidade levou as pessoas a pagarem por muitos e muitos anos. Na terra de Canaã. Ali Deus mostrou para o mundo e para seus filhos que a incredulidade tem um preço. Deus diz: acredita em mim, o que você pedir, eu farei. Né? Mas, se nós dissemos que acreditamos nele e não fazemos, né, como a parábola que a gente estudou ontem, né? Se a gente diz que acredita, se a gente diz que vai fazer e não faz, as consequências vêm. As consequências vêm. Lá, em Números 13:32, diz que os espias voltaram para Moisés e para o povo. E eles voltaram. Então, eles perguntam para os espias: e aí, o que a gente vai fazer? A gente vai tomar a terra? E fala que os espias falaram mal da terra que Deus tinha falado que eles iam herdar. Deus falou: vai lá e espia a terra, porque aquela terra eu vou te dar. E eles vieram e falaram mal. Não, povo, a gente não vai subir, porque lá a gente vai morrer e aqueles habitantes vão nos matar. Colocaram desculpa. Deus tinha atravessado o mar, feito eles atravessar o mar, e agora não acreditavam que Deus ia dar aquela terra para eles. Tinha libertado os egípcios, tinha matado o exército inteiro de Faraó e Faraó. E aqui eles não acreditaram que Deus poderia dar aquela terra para eles. Josué e Caleb, por outro lado, acreditou. E a gente viu que foram os únicos a pisar na terra. Foram os dois únicos que entraram na terra. O resto morreu enquanto vagava pelo deserto. Apenas os filhos herdaram a terra. E por a incredulidade de... Era 12 espias, né? Pela incredulidade de 10 homens, uma nação inteira passou 40 anos vagando no deserto. Foi só a incredulidade dos 10? Não, foi a incredulidade do povo. Porque se o povo tivesse acreditado nos dois, teria entrado. Então é fé, confiança. Se não exercer, vai dar lugar à incredulidade. Vai dar lugar. Porque a gente pega e vê na história de Israel ali, quando eles saíram do Egito, nas pragas a gente vê. Deus operava um milagre em Israel, mandava uma praga ou fazia alguma operação ali e o faraó cedia. Então o povo se alegrava e comemorava. E aí então o faraó se voltava para ele mesmo, né? Raciocinava e falava: não, manda esse povo ficar. E então eles murmuravam. E então Deus operava de novo e o faraó dizia que ia libertar eles e o povo se alegrava. Foi esse vai e vem para testar o povo e também para amolecer o coração de faraó, mas o coração dele não foi amolecido, teve que pressionar um pouco a ferida. O povo bendizia, murmurava. Bendizia, murmurava. E então quando eles saem da terra do Egito, né, a gente vê que eles chegam no Mar Vermelho, murmura de novo. Eles murmuram. Fala: Moisés, você tirou a gente da terra do Egito para morrer de fome e pelas espadas dos egípcios. Era melhor que a gente tenha ficado lá. Então eles atravessam o Mar Vermelho e a gente vê na história que quando eles terminam a travessia, eles fazem o quê? Eles louvam. Eles louvam e bendizem ao Deus de Israel. E a gente continua lendo a história e eles já estão murmurando de novo logo depois.
A gente dá risada, né? Mas a história nossa é igual. Sim, a nossa história é igual. Né? A gente pede alguma bênção, Deus não dá, a gente murmura. Deus dá, a gente louva. Aí Deus tira aquela bênção, a gente murmura de novo. Deus devolve, a gente louva. A nossa fé, muitas vezes, é condicionada a coisas que Deus nos concede, né? Mas isso não é fé, isso é interesse. Isso é interesse. É interesse no que Deus pode nos proporcionar ou nos beneficiar. E até nisso ele é benevolente, porque ele dá, mesmo a gente não merecendo. Até nisso. Romanos 9:31. Romanos 9:31 e 32 vem dizendo: Mas Israel, que seguia a lei da justiça, não alcançou a lei da justiça. Por quê? Porque eles não a buscaram pela fé, mas como que pelas obras da lei, pois eles tropeçaram na pedra de tropeço. Então aqui a gente vê, né, a história deles. Israel não obteve sucesso pela sua desconfiança, pela sua falta de fé, pela incredulidade. Eu estava comentando com os jovens, com os meninos, e a gente viu que passou muitos anos que o povo de Deus ali ficou sem profecias a respeito do Messias. Muitos anos. Nesse tempo, no começo, eles até lembravam da profecia do Redentor e mantinham ela na mente. E a fé brotava no coração. Mas o tempo foi passando e os seus filhos e os seus netos foram se esquecendo da promessa. Pararam de exercitar a fé naquelas profecias que Deus tinha dado. E depois de tantos anos de espera, quando a fé era para estar viva, quando o coração era para estar pronto para receber o Messias, o que Jesus encontrou? Pastores, um pouco aqui, um pouco ali, algum punhado de seguidores, porque a liderança e o resto do povo estava cegos. Tinham se esquecido da promessa. A mesma coisa é hoje, né? Nós dizemos que Jesus vai voltar, que Jesus vai vir. Viemos à igreja, fazemos o trabalho. Mas a gente precisa cuidar para não ser como Israel. Para que essa demora não nos endureça, não nos deixe frio, não nos coloque na condição da última igreja, né, de Laodiceia. Que o tempo não faça isso conosco, como fez com os israelitas. Né? Em Marcos 9:19, né, vem dizendo: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me. Aqui é a experiência daquele pai do endemoniado. Né? Às vezes, nós mesmos da igreja causamos incredulidade ou no nosso irmão ou nas pessoas que estão fora. Porque os discípulos aqui, eles eram os escolhidos para levar Cristo ao mundo. Aqui eles estavam fazendo milagres, prodígios e maravilhas. E eles saíram a fazer. E quando eles encontraram esse pai e o filho, eles não conseguiram expulsar o demônio. Por quê? Falta de fé. Falta de fé. A falta de fé deles fez com que o pai tivesse mais incredulidade ainda. Porque a gente vê na história, e mais para frente ali, quando ele se encontra com Jesus, né, e aqui Jesus diz, ó geração incrédula, o pai pergunta para Cristo se ele poderia curar o filho dele, né? Cristo disse que curaria, se ele tivesse fé. E como esse pai teria fé? Como?
Se os discípulos de Jesus que ele tinha enviado não deu conta, os médicos não conseguiram. E a gente vê aqui pela história que o pai vira e diz para Cristo uma resposta muito interessante, né? Pai, ajuda na minha incredulidade. Me ajude na minha incredulidade. Porque ele já tinha passado pelos médicos, os médicos não deram conta. Passou pelos discípulos de Jesus, os discípulos não deram conta. E quando chegou em Jesus, ele falou, Pai, me ajuda. Então, muitas vezes, a gente fica incrédulo esperando a volta de Jesus, porque parece demorar. Parece. E às vezes a gente leva essa incredulidade a outros. Por quê? Porque a gente leva a vida com a barriga. Porque aquele que é incrédulo, ele faz as coisas pela metade. Não faz com fervor, não faz com amor. Então, pela nossa incredulidade, a gente esparrama a incredulidade para outros. Pela demora dele voltar, aparente demora, né? Porque a gente espera só uma vida. A gente espera só uma vida Cristo voltar. A gente não está esperando Cristo voltar há 2.000 anos, 3, 4, 5.000 anos. A gente espera ele uma vida. E nessa uma vida que a gente espera, a gente, muitas vezes, quando deveria levar fé e esperança aos outros, leva o oposto. Por nossa vaidade pessoal, né? Por gostarmos desse mundo, muitas vezes a gente mostra às pessoas que Cristo não está voltando. A gente não mostra um Deus que está às portas. A gente muitas vezes não mostra um Deus que quer salvar as pessoas. Por quê? Às vezes vem uma pessoa pedindo ajuda e a gente, às vezes, nega. Uma pessoa passa do nosso lado na rua e temos a oportunidade de falar de Deus para ele e a gente passa como se não fosse ninguém. Como se não fosse nada. Ali na história de Abraão, a gente vê que por onde Abraão passava, as pessoas que ele encontrava e até as pessoas que passavam depois que ele já tinha ido embora, viam e testemunhavam uma pessoa que servia a Deus. Eles viam porque Abraão demonstrava por vida, por preceito, por exemplo. Abraão falava e Abraão vivia. E todos ao seu redor conheciam que Abraão servia a Deus. E é o que eu digo. E nós? Né? Quando passamos perto das outras pessoas, as pessoas veem e reconhecem um Deus vivo e ressurreto na nossa vida? Nas nossas palavras? Nas nossas ações? Vamos ler agora um último texto. Marcos 9, 24. Só para confirmar o que eu digo. E imediatamente o pai do menino exclamou e disse em lágrimas, Senhor, eu creio, ajude a minha incredulidade. Ajude a minha incredulidade. Então, muitas vezes, quando a gente deveria estar levando as pessoas mais próximas a Deus, às vezes a gente está levando elas mais longe. Estamos fazendo com essas pessoas o que os discípulos fizeram com esse pai. E então, quando essas pessoas voltarem e tiverem a oportunidade novamente com Jesus, vai ser mais difícil. Para ver que é em lágrimas o pai falando para Cristo, né? Aquele que tinha o poder de salvar, aquele que tinha o poder de curar. Senhor, eu estou incrédulo, me ajuda. Quando deveríamos ser uma mão amiga, estamos sendo uma mão que empurra. Bom, é um tema para todos, né? Independente. Se é pastor, se é obreiro, se canta na igreja ou se faz qualquer coisa. Pela incredulidade nós afastamos muitas pessoas de Deus. Nós afastamos. Nós afastamos e endurecemos o coração delas e o nosso em relação à salvação. Às vezes é uma palavra amiga, né? Um oi, um bom dia com um sorriso no rosto. Às vezes isso já vai fazer a diferença na vida de outro. Só isso. Às vezes é só uma conversa. Às vezes é algo para comer. Às vezes é uma ajuda num serviço ou numa reforma.
Ou às vezes é só a palavra de Deus, né? É um passo tão pequeno. Nós fomos feitos cristãos. Eles foram feitos para pegar os incrédulos e unir a Deus. Fomos feitos para isso. Porque nós fomos resgatados. Alguns nasceram na igreja, mas porque o pai e a mãe já estavam. Outros vieram depois de grande. Por quê? Porque as pessoas que eram cristãs uniram elas com Deus. Mostraram um propósito, um ideal, ou por vida, ou por preceito, por exemplo, ou como eu disse, por um bom dia, um oi, uma palavra. Às vezes com isso você quebra o gelo de uma conversa, inicia-se uma amizade, inicia-se um resgate. Um resgate a uma alma que estava afastada de Cristo. Então essa era a minha mensagem para os irmãos, minha não, né? Deus. Essa era a mensagem para os irmãos, que a gente mais ajunte do que espalhe, né? A gente, quando vai salvar almas, a gente tem que ser que nem um rastelo que puxa as folhas, né? Não um soprador que esparrama tudo ao vento. Amém? Que a gente possa espalhar a fé por preceito, por exemplo, e não a incredulidade. Porque pela incredulidade, se a gente... Eu peguei poucos exemplos, mas se a gente pegar na Bíblia, pela incredulidade, se a gente der lado para ela, Deus dá as consequências. Não porque Ele quer, mas porque nós nos afastamos dele. E tem um texto de Hebreus também, que diz que se Ele não poupou aqueles que foram incrédulos a entrar na terra de Canaã, Ele também não vai poupar a gente. Porque não seria justo. Não seria justo Ele não deixar aquelas pessoas entrarem na terra de Canaã por serem incrédulos e deixarem nós entrar no céu sendo incrédulos. Não é justo. Então que a gente semeie a fé, semeie a bondade e a esperança. Bom, esse era meu culto.